Um bom dia para todos nós, paz do Senhor sobre a nossa vida. Nós vamos iniciar então com uma palavra de oração. Amém, queridos? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Estamos diante de Ti, Senhor. Queremos Te agradecer porque as Suas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida nessa manhã. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, Pai. Por isso queremos agora entregar as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor derrame, Senhor, o Teu bálsamo sobre a nossa vida hoje, de paz, de alegria, de amor, Senhor, de comunhão contigo, de esperança, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos nesse domingo, ó Deus, ver a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, desembaraça os nossos caminhos, que o Senhor esteja, ó Pai, realmente retirando de nós tudo aquilo que nos impede de estarmos na Tua presença, Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor visite agora os nossos lares, que o Teu Santo Espírito tem total liberdade para passear no nosso meio. Em nome, para a glória de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Vamos iniciar então a nossa aula. Nós temos hoje dois textos, né? Que são base para a nossa aula. O primeiro deles é Isaías, capítulo 6. Para quem está aí comigo, né? Está em casa com a Bíblia aberta, Isaías, capítulo 6. E o outro texto que nós vamos ver da metade para o final é João, capítulo 12. Certo, irmãos? Então, Isaías, capítulo 6. Eu vou ler aqui, queridos, o versículo 1, Isaías 6, 1, que diz assim. Isaías 6, 1, para quem entrou. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Queridos, aqui então, vamos rapidamente, né, no contexto desse capítulo aqui de Isaías. Provavelmente o ano aí é 740 antes de Cristo. Provavelmente. E nós temos aí então o relato, com muita tristeza, de Isaías, né, falando sobre a morte do rei Uzias. O contexto ali econômico, político da época é o seguinte, estou em Isaías capítulo 6, para quem chegou agora. O grande rei assírio, chamado Tiglat-Pileser III, ele tinha subido ao poder poucos anos antes da morte do rei Uzias. E ele já tinha iniciado uma série de campanhas que levaram à conquista de muitas nações. Ali, na verdade, queridos, nesse período aqui, por volta de 740 a.C., a gente tem a ascensão do Império Assírio, que por volta ali do ano 700, o que vai acontecer? O reino de Israel vai cair nas mãos, né, do Império Assírio e vai ser levado para cativeiro. Então, todo esse contexto aí, nós tínhamos o que nesse período? Uzias, que reinou por 50 anos, o rei de Judá, ele era o rei da tribo do sul, ok? Do reino do sul, reino de Judá. Ele e seus exércitos resistiram bravamente a esse conquistador. Então, na verdade, nas mãos do rei Uzias, Judá gozava de muita prosperidade econômica e política. Os exércitos de Judá, nas mãos do rei Uzias, eles eram fortalecidos dia a dia. Por quê? Porque Uzias era um homem temente a Deus, né? Embora ele tenha caído no pecado lá no fim da sua vida, mas ele era um homem temente a Deus. E o que acontecia ali? Nós tínhamos um reinado de prosperidade. Então, o reino do sul, nas mãos desse rei, né? Desse grande rei Uzias, ele não era vencido por nenhuma nação. Então, na verdade, as nações tentavam invadir e não conseguiam. Mas Uzias morreu. E aí a gente tem o quê? A gente tem o seu descendente Jotão, que assume a liderança por poucos anos. E na sequência nós temos então o outro líder, filho de Jotão, que é Acás. E Acás é um rei perverso. E nas mãos de Acás, então, o que acontece? O reino de Judá começa a se enfraquecer.
porque Acaz era um rei idólatra extremamente iníquo. Só para vocês terem uma ideia, Acaz faz então um acordo com o Tiglat-Pileser para proteção. Então Acaz, que é o sucessor aí, né, do rei Uzias, ele pede proteção para o Reino do Sul, em troca de algumas coisas. Ele tirou todos os utensílios do templo, que eram sagrados, pertenciam a Deus, e ele entregou para o Tiglat-Pileser. Então, ele vendeu o templo, vamos dizer assim, em troca de proteção. E tem mais, ele pegou um trono, né? Na verdade, ele pegou um altar que estava dentro de um templo pagão na Assíria, e ele trouxe esse altar e mandou fazer o quê? Uma réplica igual e colocou dentro do templo de Jerusalém, ou seja, né, do templo sagrado do Senhor. E Acaz, ele sacrifica seu filho, ele mata o seu filho queimado, em troca do quê? Em troca de proteção dos deuses. Então, o que a gente vê aqui, queridos, é o seguinte: quando Uzias morre, Isaías se olha, ele tem o quê? O vislumbre do que vai acontecer depois disso. E ele fica aflito. Na verdade, o que ele tem? Ele tem uma visão do futuro. E, na verdade, Isaías ele vai ter uma visão do futuro daquela época, histórico, do período dele, e ele também tem uma visão do futuro que remonta aos nossos dias, os dias de hoje. E Isaías, então, entra em profunda tristeza e aflição e angústia por conta daquela situação. Uzias, queridos, o nome significa Yahvé, a minha força, né? Então, nós temos em algumas partes da Bíblia, em alguns outros lugares, como, por exemplo, em 2 Crônicas 26, aparece o nome Azarias. É a mesma coisa, tá? Uzias e Azarias é a mesma pessoa. 2 Reis 14, 21 diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Então, queridos, ele reinou por 50 anos, mas Uzias, depois de um determinado tempo, depois de vários anos de reinado, lá para o final do seu reinado, isso está descrito em 2 Crônicas 26, ele profanou o templo de Jerusalém. Inflado pelo seu orgulho, você vê, né? Todo ser humano é miserável pecador, né, queridos? Então, o que acontece? Não vigiou, ok? Não se manteve na santidade diante de Deus, e inflado pelo seu orgulho, e por conta de que nas mãos dele Deus abençoava Judá, o que ele fez? Ele entrou no templo e ele quis queimar incenso no altar do Senhor. Então, o que a gente vê aqui, queridos, é o seguinte: os sacerdotes, então, está descrito lá em 2 Crônicas 26, tentam impedi-lo, dizendo para ele que só era possível queimar incenso no altar do Senhor, que é o Santíssimo Lugar, um sumo sacerdote só podia fazer isso. Ele fica muito irado contra esses sacerdotes e ele realmente adentra aos portões, né, aos portais, digamos assim. Ele adentra do templo e ele vai queimar incenso, então ele quer queimar incenso no Santíssimo Lugar. A Bíblia relata que no momento que ele entrou, ele se torna leproso, ou seja, o juízo de Deus veio sobre ele. E a gente tem lá uma descrição em Levítico, capítulo 13, que a lepra é considerada, né, na lei mosaica, o quê? Imundície, ou seja, ela é considerada, é como se o leproso, para a lei mosaica, é juízo de Deus vindo sobre aquela pessoa por causa do pecado dela. E, de fato, por causa do pecado de Uzias, ele ficou leproso e ele teve que ser retirado do convívio, né? Ele, então, se torna o quê? Um pária. Ele se tranca dentro de um lugar, lá dentro, né? De Jerusalém, e ali ele não tem mais contato com ninguém. Isso por causa da arrogância, do orgulho dele e da sua ira, né? Contra os sacerdotes. Então, a gente vê o quê? A gente vê na vida de Uzias que Deus, é o tema da nossa aula, né? Ele exerce redenção sobre a vida de Uzias, salvação, inclusive salvação do povo, mas também ele exerce o quê? Juízo, justiça, julgamento.
É claro que o rei Uzias se arrependeu, o rei Uzias estava salvo, mas o juízo de Deus veio sobre a vida dele, por conta do que ele profanou, né? A santidade do Senhor. A verdade é essa. Para quem está entrando agora, nós estamos em Isaías capítulo 6, queridos. E é interessante que Amós capítulo 1, versículo 1, fala que ocorreu ali no reinado de Uzias um terremoto em Judá. E Flávio Joséfo, né, o historiador do primeiro século, ele vai relatar, ele vai dizer que, segundo a tradição rabínica, esse terremoto ocorreu nesse período que Uzias ficou leproso. Então, na verdade, veio mesmo um juízo de Deus ali sobre Uzias e sobre a nação, por causa desse pecado, né, queridos? Então, a gente tem que entender o seguinte: o nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus de salvação, mas ele também é Deus de justiça. Ele também é Deus de juízo, ele é Deus de julgamento. E aí, queridos, nós temos então esse primeiro versículo, né, aonde Isaías, lá em Isaías 6:1, ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. A palavra Senhor aí é Adonai. Adonai significa aquele que domina sobre todas as coisas, aquele que é majestoso, aquele que reina em absoluto. Isso é Adonai, né? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aonde estava Isaías quando ele tem essa visão? Ele estava no átrio do templo de Jerusalém orando. Então ele está no templo. Quando ele tem uma visão do quê? Do templo celestial. Essa é a verdade, né? E as abas de suas vestes, versículo 1, enchiam o templo. As orlas das vestes do Senhor, é isso que ele vê, né? Cobrem, enche todo o templo celestial. Essa é uma visão o quê? Do Adonai. Essa é uma visão do Deus majestoso. Essa é uma visão do Rei dos Reis, né? Então, se nós compararmos a orla da veste do Senhor com a orla da veste de um rei terreno, é muito diferente isso, porque a visão celestial, ela é a visão do Deus, que é o rei que reina em absoluto sobre todas as coisas. E no versículo, então, 2 de Isaías 6, diz assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés e com 2 voava. E clamavam, versículo 3, uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins que aparecem aí, queridos, que o cercam, são seres celestiais cujo ministério está ligado à santidade de Deus, tá? A função dos serafins é o quê? É a adoração. É proclamar que Deus é santo. E também tem função de purificar. Os serafins são purificadores, ou seja, na verdade, amando de Deus, né? Eles são, na verdade, o quê? Servos de Deus, que muitas vezes vêm amando do Senhor, pela ordem do Senhor, como purificadores. Por que isso, Sandra? Porque, na verdade, os serafins, vem do hebraico, a palavra serafim vem do hebraico saraf, com PH no final. E saraf significa seres de fogo, tá? Seres flamejantes, seres que queimam, que consomem com fogo, que purificam. Isso significa a palavra seraf. Saraf, queridos, ou seraf, que é a mesma coisa, é a mesma palavra que é utilizada, se vocês forem lá em Números, capítulo 21, olha o que diz lá. Queridos, o contexto de Números 21, onde aparece também a palavra saraf, é a seguinte: o povo está no deserto, acabou de sair do Egito, houve salvação, o povo foi salvo por Deus do Egito, certo? E quando eles estão no deserto, Deus manda o maná, para que esse maná, o quê? Sustente esse povo, e o povo reclama do maná.
E ali no versículo 5 do capítulo 21 de Números, o que acontece? O povo começa a murmurar na cabeça de Moisés e diz assim: a nossa alma tem fastio desse pão. Fastio é repugnância, tá? Isso é que é fastio. Nossa alma está cheia, não aguenta mais o maná. E o povo começa a reclamar do que Deus faz ali, né? Do sustento de Deus. E aí então vem o contexto onde aparece a palavra saraf, que é Números capítulo 26, eu vou ler aqui os versículos de 6 a 9. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. A palavra serpentes abrasadoras é saraf. É a mesma para serafim, tá? Que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós a serpente. Ora, faz oração, Moisés, e que o Senhor tire de nós as serpentes. Então o povo está ali o quê? Apavorado, reclamando. Clama, Moisés, ora, pede. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, tá? E a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. O que a gente tem aqui, irmãos? A mesma palavra para serafins é a palavra que aparece para serpentes abrasadoras. Então, elas foram usadas por Deus, eram serpentes mandadas por Deus que queimavam. Quando mordiam as pessoas, a mordida era como fogo. E o corpo da pessoa queimava e elas morriam. Vocês estão vendo aí? Que o mesmo Deus que exerceu salvação e redenção na vida desse povo, tirando eles do Egito, dando a eles o maná, é o mesmo Deus que agora exerce justiça, juízo e julgamento através dessas serpentes abrasadoras. Por quê? Porque o povo ali estava de lábios impuros, murmurando, coração de iniquidade, coração que era o quê? Endurecido, e não via a salvação do Senhor. Então, através disso, Deus manda essas serpentes. Mas é interessante que o mesmo Deus que manda essa justiça, esse julgamento, automaticamente também vai mandar o quê? Livramento, salvação. Moisés, então, atende a oração, ora a Deus, ao clamor do povo, e Deus manda construir a Neustan. Neustan, a palavra Neustan, é bronze. Então, é a Saraf Neustan, a serpente de bronze. E aí, o que é que Deus fala para Moisés? Ergue essa serpente, que todo aquele que olhar para ela será salvo. Não morrerá através do meu julgamento. Então, essa serpente, ela simboliza claramente quem? Jesus. Olha o que diz João 3, versículo 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, a gente vê aqui, queridos, essa comparação que eu fiz para vocês, de que a serpente abrasadora que matava o povo, com aquela sensação de queimação, é a mesma palavra para serafins, que são seres de fogo, que queimam, que purificam, abrasadores, flamejantes. E, ao mesmo tempo, Jesus também é o quê? Também é comparado com uma saraf de bronze, né? Aquele que purifica. Jesus é fogo purificador, que traz salvação, como aconteceu com aquele povo, então, né? Que estavam no deserto. Então, é Deus exercendo juízo e justiça. E aí, voltando agora, ali para Isaías capítulo 6, né? Eu vou pular alguns versículos, depois eu volto, queridos. No versículo 6, a gente vê, então, que esses serafins, né? Justamente porque eles eram seres de fogo, eles saem do trono com o quê? Uma brasa acesa. Vai lá e toca nos lábios de Isaías.
para purificar, para trazer a Isaías o quê? Perdão, purificação dos seus pecados, é o que Jesus faz. É o símbolo do que Jesus faz. Assim como a serpente de bronze que simbolizava Jesus ali, né? E voltando agora para o versículo ali, que a gente está no capítulo 6, voltando para o versículo 2, capítulo 6 de Isaías, versículo 2, diz assim sobre esses serafins. Eles estavam por cima do altar do Senhor, ok? E eles voavam ali. Cada um tinha 6 asas, cada serafim. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, os serafins, então, eles têm, não é que eles tinham, eles existem ainda, têm 6 asas. Com 2, eles cobriam o rosto deles, tá, irmãos? Não é o rosto de Deus, é o rosto deles. Com outras 2, eles cobriam os seus pés. Os pés dos serafins, e com outras 2 eles voavam, ok? Cobrir o rosto. Por que cobrir o rosto? Porque a glória de Deus é tanta, ok? A santificação Shekinah, que é a glória resplandecente do Senhor no trono, ela é tamanha que eles não se achavam o quê? Não se achavam dignos de olhar diretamente para o trono de Deus. Então, eles cobriam o rosto por causa desta glória do Senhor. Com 2 cobriam os pés. Cobrir os pés é símbolo de humilhar-se. É humilhação, se humilhar, reconhecer-se que é o quê? Que é uma pessoa muito inferior a Deus. Então, cobrir os pés é símbolo de humilhação, de se humilhar na presença do Senhor, né? Assim como a gente tem um texto lá no Novo Testamento que Maria, ela vai então o quê? Com o nardo puro que ela tinha ali, né? O mais precioso que ela tinha, ela quebra nos pés de Jesus, ela se ajoelha ali, e ali ela unge os pés do Senhor e enxuga ele com os cabelos, né? Ela estava se humilhando, ok, queridos? Estar aos pés, cobrir os pés. Se humilhar. E com 2 voavam. Então, com 2 eles estavam o quê? Louvando. Essas 2 asas batendo é justamente o canto deles o tempo todo, né? Aquele coral repetindo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, com essas 2 asas batendo, eles estavam louvando e adorando a Deus o tempo todo. Cobrir o rosto, então. Temor de Deus por causa da sua glória, da sua santidade. Cobrir os pés, humilhar-se diante do Senhor e voar, louvor e adoração. Aqui fica claro uma coisa, irmãos, que a santidade de Deus está em oposição completa ao pecado do ser humano. Quando Isaías contempla isso, ele contempla a glória e a santidade de Deus, e ele se enxerga, Isaías, como sendo o quê? Totalmente inadequado, totalmente pecador. Interessante que quando a gente vê essa palavra na Bíblia, queridos, lá em Isaías capítulo 6, santo, 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 isso é um plural majestático. Então, teologicamente, o que significa isso? Significa que ali havia adoração à Trindade. Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo. Plural majestático. Queridos, a santidade de Deus condena o pecado e aponta o homem como sendo impuro. E isso, então, leva Isaías a entender que ele precisava de salvação. Então, ao mesmo tempo que Jesus, que é a salvação, salva, também condena. Ao mesmo tempo que Jesus redime, ele também é o quê? Juízo e julgamento. Nós não podemos esquecer disso. Portanto, a santidade de Deus aponta para a sua glória, que é manifestada nos seus atos de redenção e no seu julgamento final. Vamos para o versículo 5 de Isaías 6.
Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Querido, sabe o que Isaías faz? Ai de mim, tá? O ai na Bíblia, ele indica o quê? Juízo, julgamento. Ai de mim, eu estou o quê? Condenado. Porque eu sou um homem o quê? Pecador, lábios impuros. E habito no meio de um povo que também é o quê? Pecador, de impuros lábios. E aí vamos então discorrer um pouquinho sobre isso daqui. Queridos, Isaías, ele vai entender o seguinte, lá no versículo 4, ele vai se deparar com uma situação, de Isaías capítulo 6. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então Isaías está tendo uma visão aqui. Ele está vendo que lá o templo celestial começa a tremer, tá? As portas do templo é um terremoto, um tremor. E aquele lugar se enche de fumaça. É a hora que ele clama, ai de mim. O que significa isso? Ele está entendendo ali, Isaías está percebendo que esse santuário é o lugar onde o Senhor habita, é santo. E essa fumaça significa duas coisas. Significa a glória de Deus, o Shekinah do Senhor enchendo o templo, mas também significa ira. Vocês sabiam disso? Que essa fumaça também tem a ver com a ira, com o julgamento de Deus? Onde está isso? Está na Bíblia. Eu vou ler 1 Reis, capítulo 8. Diz assim, ó, os versículos 10 e 11. Ali, Salomão está consagrando o templo. Ele construiu, tá? Os sumos sacerdotes colocaram a arca da aliança ali no santíssimo lugar. E imediatamente quando a arca entra ali, olha o que acontece. 1 Reis 8, 10 e 11. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. De tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor. Então ali é o seguinte, a santidade de Deus tomou conta. E eles tiveram que sair, porque eles não tinham condição de ficar ali dentro. O Shekinah, a glória de Deus. Então o pecado não pode habitar aonde Deus está. Isso significa que a fumaça é o Shekinah, a glória. Mas olha outro texto que eu vou ler para vocês, que está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 8. Esse texto aqui, queridos, diz respeito, Apocalipse 15, aos 7 flagelos da cólera, da ira de Deus que vai cair sobre a terra nos tempos finais. Certo, queridos? Então eu vou ler um versículo só. Apocalipse 15, 8. O santuário, ou seja, o templo do Senhor, se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, esta fumaça tem a ver com os 7 flagelos. A santidade de Deus ali, a glória de Deus se movendo agora através desses 7 anjos, nesta fumaça, carregando o quê? Carregando a ira de Deus que caiu sobre as nações, sobre o mundo. Então, vocês estão vendo o que Isaías viu? Por isso que ele fala, ai de mim. Isaías viu a santidade e Isaías viu o julgamento de Deus sobre o seu povo, sobre as nações. A situação de Isaías, queridos, reflete a condição de todos nós aqui na Terra. Ninguém por si mesmo é capaz de se manter em pé diante do trono de Deus. Por quê? Porque nós não somos capacitados, nós somos inadequados. A glória de Deus revela a nossa fragilidade e exige de nós o quê? Uma vida santa. A glória de Deus exige de nós uma vida o quê? De mudança, uma vida de arrependimento, uma vida de quebrantamento, uma vida de se humilhar-se na presença de Deus. O que esmaga Isaías naquele momento é o reconhecimento da sua inadequação. Ele reconhece que o
seu caráter, ou seja, a sua condição humana, não está de conformidade com a condição santa, com o caráter santo de Deus. Os lábios de Isaías, assim como o nosso, deveriam derramar o quê? Louvor e adoração. Mas, na verdade, os lábios de Isaías e de toda a humanidade derramam o quê? Derrama murmuração, por causa da nossa condição. O que leva Isaías a um profundo quebrantamento e a consciência da sua condição e reconhecimento de que ele precisa que o seu pecado seja retirado. Isaías, então, ali reconhece que ele precisa ser salvo, falando português claro, que ele precisa de salvação, que ele precisa que o seu pecado seja perdoado e retirado. Salmo 51, versículo 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, Isaías, naquele momento, querido, sabe o que ele entendeu ali? Uzias, que era o meu rei, foi retirado, para que eu enxergasse o rei Jesus no trono em glória, para que eu enxergasse que os reis da terra não poderiam fazer pela nação de Israel e nem por ninguém nessa terra, e nem por Isaías, o que somente o Rei dos Reis pode fazer: retirar o pecado, perdoar, salvar. O rei menor foi removido para que Isaías enxergasse o rei maior. E aí nós vamos voltar agora para Isaías capítulo 6, queridos. Vamos lá? Isaías capítulo 6. Nós vamos agora para o versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca, olha lá, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada, e perdoado o teu pecado. O que aconteceu ali? A brasa que sai do trono simboliza a salvação de Jesus, que purifica. Quando o serafim tocou ali, lembra da Sarafe? Que também é a serpente que é erguida ali, que simboliza Jesus. Os teus pecados, Isaías, foram retirados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras de João Batista, ali no capítulo 1 de João. Então, ali é Jesus que está o quê? A visão que ele está tendo de que Jesus perdoou e retirou o pecado de Isaías. Mais uma vez, nós estamos vendo o que aqui? O Deus que redime e o Deus que julga. Certo, queridos? Então, nós vemos o quê? Essa brasa saiu do altar. Este altar, tá? Da onde sai essa brasa, é o altar do holocausto. No Antigo Testamento ali, no templo, e também ali no tabernáculo, o altar do holocausto era onde se oferecia o sacrifício. Dali saiu o quê? O fogo, da onde se acendia o incensário, e levava-se essa brasa acesa, um incensário, lá para dentro do Santíssimo Lugar. Então, esta brasa que toca a boca de Isaías sai do altar do holocausto, do sacrifício. É a brasa do sacrifício de Jesus na cruz, queridos. Olha como tudo, a Bíblia inteira, ela vai tratar de quem? De Jesus, da salvação de Jesus, né? Agora sim, Isaías está o quê? Equipado, adequado para fazer o quê? Para estar na presença de Deus. Agora Isaías está equipado e adequado e perfeitamente o quê? Comissionado para estar na presença de Deus. Vamos então agora Isaías 6, versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, agora sim Deus vai falar o que para ele? Olha lá. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Olha aí o plural majestático, né? A trindade. Quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi
Ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torne insensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Quem há de ir por nós? Olha Deus agora comissionando Isaías. Agora você está pronto para estar na minha presença e para proclamar quem eu sou. Proclamar o Evangelho de Jesus. Por isso nós só temos condição de fazer isso quando nós temos o nosso pecado retirado. Então, essa, na verdade, é um comissionamento para nós. Quem há de ir? Você tem que ir, Sandra. Você tem que ser minha representante, meu atalaia na terra. Você tem que o quê? Ser o meu servo, minha serva, que vai proclamar a minha palavra. Mas olha o que Deus fala para Isaías, tá? Você vai pregar a ouvidos moucos. Sabe o que é isso? É ouvido que não ouve, surdo. E se fez surdo, tá? Se fez surdo. Corações que se tornarão cada vez mais endurecidos. Então, são pessoas que ouvem, mas são insensíveis, não acatam, não obedecem, tá? São pessoas que veem, enxergam, mas elas não querem ver, não querem mudar de vida. Então, elas não querem ver, elas não querem ouvir, elas não querem entender, elas não querem se converter, elas querem permanecer na iniquidade, elas querem permanecer o quê? Na glória do seu próprio eu, e elas não querem se quebrantar, e não querem o quê? Ser salvos por Deus. Eu vou terminar essa aula, queridos, na outra aula, tá? Essa é a primeira parte. Mas essa palavra de Isaías, quero que vocês entendam que essa profecia aí, essa visão, ela tem cumprimento nos dias de hoje e até o final dos tempos. Por quê? Porque a gente vai agora para João, capítulo 12. Tá? João, capítulo 12. Alguns versículos apenas que eu vou ler ali com vocês, começando no versículo 37. Diz assim João 12, 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Está falando de Jesus, né? Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, e nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele. Olha o que está falando aqui em João. Ele citou Isaías capítulo 6. Ele acabou de citar, que nós lemos lá. E diz assim, ó, que eu acabei de ler aqui em João 12, 41. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Quem que Isaías estava vendo no trono, irmãos? Jesus. Não era só o Pai que ele estava vendo ali, ele estava vendo Jesus. Tá? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Foi João, tá? Para não serem expulsos da sinagoga. Vocês estão vendo aí que, na verdade, eles até acreditaram em Jesus, ouviram, viram o que Jesus fez, acreditavam em quem ele era, mas não se converteram. Porque eles preferiram o quê? Versículo 43 de João 12. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, esse cumprimento de Isaías, ele chega aos dias de hoje. O Senhor, ao longo da história de toda a humanidade, sempre falou com o homem e mostrou salvação, desde Adão e Eva. Tá? Ele enviou os seus servos, os seus profetas, que falavam através dele, que mostravam salvação, que mostravam que o povo tinha que se arrepender, porque senão o povo ia entrar debaixo de julgamento e juízo. Mas a gente vê o quê? Que através desses séculos, a maioria das pessoas aqui dessa terra endurecem o seu coração. Ouvem, mas não prestam atenção, não escutam, veem, mas eles não querem enxergar. Ou seja, é o que Isaías está falando. E aí vem uma palavra de juízo. Que palavra de juízo é essa? De julgamento.
quanto mais endurecido, quanto mais cego a pessoa se torna, quanto mais ela fecha os ouvidos para Deus, mais endurecida ela fica. O próprio Deus endurece. É como o Faraó. Mais cega ela vai ficando, porque é o juízo de Deus que cai sobre o ser humano, que não quer ouvir. E aí a gente vê que Deus manda Jesus, Jesus vem, e o povo continua amando mais a glória dos homens, do que a glória de Deus através de Jesus. E o mundo, queridos, vou para a parte final agora, está cada vez mais mergulhado nisso. Os dias de hoje, cada vez mais as pessoas estão mergulhadas em si mesmadas, na glória de si própria, mergulhadas no seu eu. Então, o que acontece aqui? A deturpação está em todas as partes. Deturpação sexual, deturpação moral. Busca-se a aprovação dos homens, mas ninguém quer saber o que Deus pensa a respeito daquilo. As pessoas querem o Deus que alisa o seu ego. É o Deus que me faça bem. Queremos ser aplaudidos, reconhecidos pelos homens, mas não ser reconhecido por Deus. E ser reconhecido por Deus implica em humilhar-se. E muitas vezes ser injustiçado. É verdade, né? Nosso ego, ele gosta da libertinagem. O ser humano gosta de libertinagem. O ser humano se torna cada vez mais desafeiçoado, cada vez mais amando ao dinheiro, aos prazeres, ao poder, violência extrema, corrupção do gênero humano. Estou falando uma coisa do tempo de Isaías? Não. Deterioração do ser humano. E aí, queridos, vem o juízo de Deus. Então, vamos pegar João 3,36, que diz assim para nós, ó. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu tenho aqui uma lista, que na verdade eu vou passar para outra aula, né? Porque eu vou continuar isso ainda, porque na verdade Isaías fala até quando isso vai acontecer, Senhor. Né? E Deus vai dizer, até que eu venha e eu destrua tudo. Porém, eu sempre vou manter o quê? Os meus cuidados, salvos, o meu remanescente. Vou tratar desse assunto na outra aula. Eu tenho uma listinha em 2 Timóteo, capítulo 3, que tem a ver com os nossos dias, que também eu vou ministrar no outro domingo. Então, aqui a gente tem que entender o seguinte, queridos, finalizando. Deus exerce graça, misericórdia e salvação através de Jesus, mas ele também exerce justiça e juízo sobre o ser humano. Ok, queridos? Então, veja bem, o mundo está cada vez pior. O mundo está... Tudo isso que eu acabei de falar agora para vocês é daí para mais. O ser humano cada vez mais o quê? Violento na sua iniquidade, depravado, cada vez mais o quê? Escarnecendo de Deus, profanando o santo que é o Senhor. Então Deus não está vendo tudo isso de braços cruzados. Ele está exercendo salvação? Está. Ele está exercendo misericórdia? Está. Mas ele também está exercendo justiça e juízo. Irmãos, vamos lá. Estamos há quanto tempo mergulhados na pandemia? Mais de um ano? Mais. Quanto tempo vamos permanecer nela? Provavelmente 2021 inteiro. Será que vai para 2022? Não sei. Por que Deus não retira isso? Deus pode retirar? Lógico que ele pode. Deus foi aquele que permitiu que isso acontecesse. Se não tivesse a permissão dele, não viria. Mas Deus está deixando. Por quê, irmãos? Porque ele está exercendo salvação e julgamento. Lembre-se disso, é uma palavra dura e difícil para nós. Mas Deus está exercendo salvação e julgamento. E nós somos... Quem nós somos? Nós somos aqueles que são lavados e comprados no sangue de Jesus. Nós somos os salvos. Nós precisamos levar a salvação para esse mundo que está perdido, sofrendo, em agonia. Tá? Tem pessoas se matando por causa da pandemia. É verdade isso, ok? Pessoas entrando o quê? Em problemas mentais, depressão. Nós temos que levar essa palavra para esse mundo. De que maneira? Usa a internet. Não pode aglomerar? Usa a internet, usa o telefone, usa o WhatsApp. Ora com essa pessoa, vai atrás. Nós
temos o quê? Nós somos comissionados. Quem há de ir? Quem vai por mim no meio disso tudo, desse caos que está o mundo? O salvo. E qual é a promessa de Deus para aquele que se entrega a Jesus, para aquele que está sendo salvo? É a promessa de que terá o quê? Perdão dos pecados, vida eterna, e terá o quê? Deus há de suprir todas as nossas necessidades, porque Deus supriu Isaías até o fim da sua vida. Ele pregou por 50 anos e ninguém ouviu. Ninguém. Só meia dúzia ali que Deus escolheu. Mas Isaías foi preservado até o final da sua vida por Deus e está na glória. Amém, queridos irmãos? Então, esse é o nosso papel. Eu vou continuar esta aula, ela não terminou. Na semana que vem. Vamos orar, então, para nós encerrarmos a nossa aula? Amém? Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Declaramos que o Senhor é santo, santo, santo e bendito, Pai. Senhor, nós realmente somos indignos de estar na tua presença, mas a cruz de Jesus nos capacitou, Senhor, nos tornou dignos para isso. Por isso, ó Pai, nós queremos agora nos quebrantar, nos humilharmos diante de Ti, Senhor, e clamarmos para que o Senhor possa nos cobrir com o sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, sonda-nos. Se há em nós caminhos maus, ó Pai, que o Senhor possa nos revelar. Nós queremos mudar de vida, Senhor, para estarmos na Tua presença, para sermos santos diante de Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, comissiona-nos, ó Pai. Sim, Senhor, que o Senhor nos equipe, que o Senhor, ó Deus, nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria para fazermos a Tua obra e a Tua vontade nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, Senhor. Porque sabemos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, ó Pai. E sabemos que o Senhor está chamando a Tua igreja para fazer, ó Pai, realmente a Tua obra, para realmente levar o Teu evangelho, Senhor, para levar, Senhor, as boas novas. Por isso, Senhor, leva-nos, ó Deus, incomode-nos, ó Deus, e incomode-nos para nós estarmos cada vez mais limpos diante da Tua presença, Senhor. Limpos e purificados, Senhor, com realmente o fogo resplandecente do Senhor sobre nós. Pai, nós não aceitamos nada que venha do inimigo sobre a nossa vida. Senhor, que o Senhor coloque os Teus anjos de fogo, Senhor, em torno de cada um de nós nos nossos lares. E que o Senhor continue a falar conosco. Em nome e para a glória de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém.